Olá pessoal, agora a gente vai falar das ondas unidimensionais, né? Ondas unidimensionais são aquelas que viajam apenas em uma direção de propagação, tá bom? Um exemplo dessa onda unidimensional é a onda presente em uma corda. Então vamos levar aí como exemplo essa corda que aparece aí na figura, tracionada por duas mãos, tem duas forças. Esse pedaço ele vai ter um comprimento em L e uma massa M, tá bom? Então, uma primeira grandeza que a gente vai levar em conta nas ondas unidimensionais é a densidade linear, que é a razão entre a massa e o comprimento da corda. Matematicamente, a gente pode dizer que a densidade linear é representada pela letra μ, né, que aqui está representado. Ela é igual a m sobre L, onde m é a massa, o L é o comprimento. A unidade SI é o quilograma por metro, quilograma de massa, e o metro é relacionado ao comprimento da corda. Bom, além disso, né, a gente pode fazer algumas observações sobre essa equação. A primeira delas é que se a gente pegar uma corda mais grossa, ou seja, cuja densidade seja maior, a gente vai ter que a massa ela vai ser diretamente proporcional à densidade linear. Então, quanto mais grossa a corda, maior a densidade. Se a gente pegar uma corda mais fina, ou seja, a gente vai estar diminuindo a massa. Então, se diminuirmos a massa, a gente vai ter uma densidade linear também menor, tá, pessoal? A mesma coisa vai acontecer agora, se a gente olhar, né, para o comprimento, a gente vai ter uma relação inversa entre o comprimento e a densidade linear. De maneira que, se aumentarmos o comprimento, a densidade linear diminui. Se diminuirmos o comprimento da corda, se mantivermos a mesma massa, a sua densidade linear aumenta, né? A corda vai ficar mais concentrada, mais densa, tá bom? Bom, além disso, né, a gente vai precisar também encontrar uma relação que é chamada de equação de Taylor para determinar a velocidade da onda em cordas. Essa equação que a gente vai encontrar, ela só é válida para o caso de cordas. Então, a densidade linear, a gente já viu que é a massa sobre o comprimento da corda, e eu vou utilizar esses colchetes aqui para dizer o seguinte, que a dimensão dessa grandeza, ela tem dimensão de massa, e a dimensão dessa grandeza aqui é de comprimento, tá? Então, se eu botar esse comprimento aqui para o lado de cima, vai ficar m, L é menos 1. Então, a dimensão de densidade linear é m vezes L é menos 1. Se a gente olhar para a força, né, e lembrar da segunda lei de Newton, a força resultante é a massa vezes a aceleração. A massa, se a gente substituir a aceleração como sendo ΔV sobre ΔT, a gente vai ter que a dimensão de força é a dimensão, aqui eu já estou colocando, da massa. A velocidade é metros por segundo, então comprimento relacionado a metro, o tempo relacionado a segundos, e o tempo aqui relacionado à equação da aceleração, então vai ficar duas dimensões de tempo, né, tempo ao quadrado. Quando ele passar aqui para cima, ele vai subir tempo a menos 2. Para a velocidade ΔX sobre ΔT. Então, como a gente já falou, dimensão de comprimento sobre a dimensão de tempo, LT menos 1. Para a gente encontrar, né, dar uma demonstração de como poderemos encontrar a equação de Taylor, a gente vai precisar utilizar o princípio da homogeneidade dimensional, que me diz que toda a equação que exprime uma lei física ou descreva um fenômeno físico deve ser homogênea relativamente a cada grandeza de base, ou seja, essa dimensão aqui A, ela equivale à dimensão B. Se elas têm a mesma dimensão, eu posso igualar esses dois expoentes e dizer que x pode ser igual a y, né? Então, com base nesse princípio, eu vou propor uma equação
para a velocidade da onda na corda, que depende de quanto ela está sendo tracionada e depende da sua densidade linear. Só que o meu objetivo é descobrir quanto é que vale esses expoentes, se vale 1, se vale 0, tá? Então vamos lá. Para isso eu vou dizer que esse lado aqui, a dimensão desse lado, por ser uma equação física descrevendo um fenômeno físico, né, também, ela tem a mesma dimensão que esse outro lado. Então, a dimensão de velocidade é comprimento vezes tempo a menos 1. A dimensão de força, né, é massa, comprimento, tempo a menos 2 elevado a x. E a dimensão de densidade linear é massa, comprimento a menos 1 e o expoente que a gente quer determinar. Então, eu vou tentar encontrar esses expoentes, levando em conta as dimensões de cada grandeza. Por exemplo, a dimensão de comprimento, deste lado aqui, a gente vai ter só 1. Já desse outro lado aqui, ó, o comprimento vai ser elevado a x. Aqui o comprimento vai ser elevado a menos 1. Então daqui a gente vai ter uma relação que 1 é igual a x menos y. Então y pode ser igual a x menos 1. Vou separar essa relação. Vou agora para a dimensão de tempo. Para a dimensão de tempo, do lado esquerdo a gente tem t a menos 1. Do lado direito a gente só vai ter tempo aqui, ó, na dimensão de força, t a menos 1, a menos 2. Daqui então a gente pode ter que menos 1 é igual a menos 2x, x será igual a meio. Se a gente substituir nessa de cima, y será igual a menos meio. E ainda na dimensão de massa, a gente não tem massa aqui desse lado, m elevado a 0, porque não tem massa, né? Aqui vai ter m, 1x, e m aqui 1y. Então aqui a gente vai ter, ó, que 0 é igual a x mais y, se y for igual a menos x, ou seja, como x é igual a menos meio, então x é igual a meio, então y vai ser igual a menos meio. Então, com base na equação proposta, a gente pode escrever ela como sendo v igual a t elevado a meio, que é o x, e a densidade linear, o μ, é igual a menos meio. Meio é raiz quadrada. Então aqui, como está negativo, aqui eu tenho a raiz de t sobre a densidade linear. Então, conclusão disso daí é que se a gente tiver uma corda esticada e por ela passando uma onda, essa onda vai se propagar com a velocidade que depende da força de tração, do módulo dela e da densidade linear. E a densidade linear está relacionado à massa da corda e o seu comprimento, ou seja, está relacionado ao meio. Se a gente tiver a mesma onda passando por uma corda fina e a mesma onda passando por uma corda fina e por uma corda grossa, a gente vai ter cordas diferentes, porque são meios diferentes, então essa velocidade vai ser diferente. Agora, se a gente tiver a mesma onda passando por duas cordas idênticas, então essa onda vai viajar com a mesma velocidade. Para a gente entender melhor, vamos fazer o exemplo que diz o seguinte: suponha uma corda de 10 metros de comprimento e massa igual a 500 gramas, uma força de intensidade de 300 newtons a traciona. Determine a densidade linear da corda. Então vamos lá. Então, o comprimento da corda vale 10 metros, a massa vale 500 gramas e a força de tração vale 300 newtons. Como queremos a densidade em quilo por metro, eu preciso aqui dividir por 1000 para encontrar 0,5 quilos, né? E dizer na letra A que a densidade linear é a relação entre a massa e o comprimento. A massa 0,5, comprimento vale 10. Então aqui a gente vai encontrar uma densidade linear igual a nada mais, nada menos que 0,05 quilos por metro. E na letra B, a densidade linear de um pulso nessa corda, né? Como é uma corda, eu posso utilizar a relação T sobre a densidade linear. Então vai ficar 300 dividido por 0,05,
Então aí a gente vai obter, né, nada mais, nada menos que 6.000, raiz de 6.000. E se a gente retirar essa raiz de 6.000, a gente vai encontrar um valor equivalente a 77,5 metros por segundo. Tá bom?